Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e vou ficar com vocês até às 11 horas, até o meio-dia de hoje. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM. Com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com, programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook da Universitária 99.9 e também acompanhe os nossos principais destaques no Instagram, programa Fora da Curva, @programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa. Faltam apenas 5 dias para o segundo turno das eleições de 2018. Na pauta dos candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, o tema da segurança tem ganho destaque. Não é para menos que esse tema esteja sendo tão discutido que, em 2016, por exemplo, pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa dos 60 mil em um ano. O Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que o número de 62.517 assassinatos cometidos no país em 2016 coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior do que o da Europa. Só na última década, 553 mil brasileiros e brasileiras perderam a vida por morte violenta. Foram 153 mortes por dia. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber: seu voto resolve o problema da segurança? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação do coordenador-geral do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, CENDEC, José Ricardo de Oliveira. Bem-vindo, José Ricardo. Bom dia, Ana, bom dia, Derek, e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Um representante do Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco, Derek Rafael, ele que também participa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança, NEPS. Bem-vindo, Derek. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. E o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bem-vindo, Sérgio. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Então, no plano de governo, o candidato do PSL propõe mexer no Estatuto do Desarmamento para facilitar a venda de armas. O do PT, ao contrário, propõe, abre aspas, aprimorar a política de controle de armas e munições, reforçando o rastreamento por meio de uma identificação ou de uma marcação mais rigorosa para essas armas. Ricardo, quem está certo? Eu acho que o candidato Haddad, ele tem uma proposta mais coerente no sentido de manter o Estatuto de Desarmamento e que ele seja, inclusive, mais rigoroso no sentido do acesso às armas. Diferente do outro candidato que, na verdade, divulga um conceito de segurança pública completamente equivocado e que, em certa medida, quer repassar a responsabilidade da segurança pública para o cidadão ou para a cidadã, com essa proposta sem sentido de que as pessoas têm que ter uma arma dentro de casa para falsamente se proteger, porque na verdade ali ele vai estar numa situação de risco e vai colocar em risco um conjunto de outras pessoas, sejam seus familiares, sejam vizinhos, sejam amigos, sejam outras pessoas que porventura transitem nas proximidades de sua residência. Então é uma proposta absurda e que não contribui em nada. Muito pelo contrário, há uma tendência aí certa de aumento das mortes por arma de fogo. Derek Rafael, como você avalia as duas propostas? Um candidato do PSL propõe mexer no Estatuto do Desarmamento e para facilitar a venda de armas para a população. E o candidato do PT, ao contrário, ele quer aprimorar a política, de controle de armas no Brasil. Quem tem razão? O tema é complicado um pouco porque mexe com outras áreas.
por exemplo, o discurso na população e todo mundo que a gente precisa de arma para ficar seguro e a gente precisa de polícia na rua para ter segurança pública. O debate é antigo, repetitivo, cansativo. Aí é instaurado novos meios de combate ao tráfico e tudo mais. E a gente tem que ligar também a questão do diálogo que nos municípios onde Bolsonaro perdeu, são municípios com taxas acima de 80 a 100 homicídios a 100 mil habitantes. Então, nos municípios mais violentos do Brasil, ele perde. Então, quem vive com a violência sabe que arma não é a solução e a gente precisa não de afrouxar as coisas, mas de continuar acompanhando e tentando segurar a violência que vem através do uso da arma de fogo. Aqui em Pernambuco mesmo, só esse ano, de janeiro a junho, a gente teve 84% dos homicídios CVLI por arma de fogo. Então a gente pode ver o campo estadual também dessa forma. Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, aponta que a quantidade de homicídios no Brasil equivale à queda de um Boeing 737 lotado diariamente. É como se todos os dias um avião lotado caísse o número de assassinatos, de homicídios, né, aqui no nosso país. Esses assassinatos representam quase 10% do total das mortes no país e atingem principalmente os homens jovens. 56,5% dos brasileiros com idade entre 15 e 19 anos morreram de forma violenta. E aí, Zé Ricardo, segurança se resolve na bala? Com certeza não, Ana. Veja, é um conceito extremamente equivocado de segurança pública, né? Você trazer essa questão para que com a arma de fogo eu me sinta, eu enquanto cidadã se sinta protegido e daí reduza o número de homicídios. Isso não se justifica. Mesmo o candidato querer apresentar comparações com outros países, é porque ele focaliza em determinados países que têm uma determinada cultura, que tem um conjunto de fatores que influenciam numa perspectiva completamente diferente do Brasil. Mas o candidato, ele não se apegou, por exemplo, ao Japão. O Japão, ele em 2014, para vocês terem ideia, foi registrado 6 mortes contra 33.559 mortes nos Estados Unidos. Então, e eles têm um rigor imenso na utilização de armas, entendeu? Não muito além do rigor do Estatuto do Desarmamento do Brasil, porque inclusive ele sofreu, o Estatuto, uma série de intervenções que, em certa medida, na nossa avaliação, não o deixaram no nível de rigor que deveria estar. Então ele já é aprovado com uma certa frouxura, por assim dizer, e a gente não pode de forma alguma associar a segurança pública, associar esse estado de segurança a você ter uma arma de fogo em sua residência ou de qualquer outra forma. Esse não é o caminho. Com certeza. Nos Estados, o próprio candidato, ele apresenta um estudo que diz que houve mais armas, menos crimes. Só sendo que esse estudo já foi desmontado recentemente, há 2 anos, por Stanford, salvo engano, uma escola lá dos Estados Unidos, né? E eles provaram por A mais B, onde se tinha liberdade de acessar mais armas, houve aumento do crime. Então, inclusive, essa teoria dele já vai caindo por terra. Ô, Derek, os estudos que a gente teve acesso quando foi produzir o programa também demonstram que no Brasil a quantidade de armas que existem sob a tutela do Estado é infinitamente menor do que a quantidade que existe sob a tutela ou de posse do cidadão ou do próprio crime organizado. Como fica essa situação de quem defende que a segurança tem que se resolver na bala? Fica complicada, por quê? Porque quem é que vai ter acesso a uma arma? Quanto é uma arma hoje? Né? Por quantos testes você vai ter que passar, psicológicos e tudo mais, para ter acesso a essa arma? Quanto é que vai custar para você ter essa arma? Então, quem vai ter essa arma não é a pessoa periférica, né? A pessoa de favela, o negro que morre, que a gente tem uma taxa de homicídio e extermínio de juventude negra enorme. Ele é a classe que é autorizada a morrer assim, pode matar, sabe? E aí a gente tem que repensar isso assim, quem é que vai ter acesso às armas?
E aí vem o discurso de que se o bandido tem uma arma maior, então a gente tem que devolver na bala também, e não com flor. E aí é que entra as críticas em relação a direitos humanos, que a gente defende e o que a gente busca para todo mundo. Mas é o discurso de que vai ser fácil ter acesso à arma, que não vai ser, né? Que a gente sabe que não é e não vai ser. E quem vai ter acesso à arma não é pobre, sabe? Então é o discurso que ficou popular na boca do povo e que a gente tem que discutir com eles na linguagem deles, dizendo assim, ó, na real não vai ser assim. Só vai piorar a situação na sua comunidade, o tráfico pode piorar em relação à criminalidade e tudo mais. Sérgio Miguel? Eu queria, talvez, um pouco antes, discutir uma coisa um pouco antes até do que essa coisa da arma, que foi a apropriação do candidato Bolsonaro desse discurso da segurança. Porque uma coisa, os números que você já citou aí, Ana, e que a gente tem no levantamento, essa quantidade absurda de mortes que existe no Brasil, uma coisa é certa, a questão da violência, da segurança pública é um tema central na vida das pessoas. Principalmente as pessoas aqui, que também já foi citado aqui, de quem é que morre realmente no país. Então, essa questão é central, é uma questão de vida ou morte para a maioria da população brasileira. Sem dúvida. E que mesmo as pessoas de classe média alta, que não estão tão expostas a essa violência, isso está no seu imaginário, está no seu dia a dia, isso está nos programas de televisão, isso já vem sendo debatido. Eu fui editor de política já no Diário de Pernambuco, já acompanho pesquisa de opinião, e sempre que a gente fazia as pesquisas de opinião, isso desde o início dos anos 2000, que eu já venho acompanhando, além da quem está na frente, quem está dos candidatos, a gente sempre ouvia os problemas que a população está preocupada. E sempre segurança pública, isso não é de agora, vem como uma das preocupações principais do eleitor. E sempre também se discutiu de alguma forma ou de outra nas eleições. O que me parece que aconteceu nessa apropriação desse discurso de um candidato ex-militar, pelo que a gente apura, se você for pegar a carreira militar dele, um mau militar, por sinal, mas assim, um militar que está no imaginário, ele me parece que ele simplificou esse discurso. Essa coisa de bala, de bandido bom, bandido morto, me parece uma simplificação. O programa de segurança pública dele é uma série de frases feitas, parece memes de corrente de WhatsApp. Então, assim, mas que tem tido um efeito. Se você conversar com as pessoas nas ruas, mesmo as pessoas que vão ser prejudicadas por essa política, elas defendem isso e dizem que vão votar nele por uma questão de segurança. E eu queria justamente lançar uma reflexão para a gente, e eu vi vocês que são especialistas nisso. As pessoas, o discurso do candidato Haddad me parece muito mais coerente, muito mais comprometido com um debate que já vem sendo feito há muito tempo, com pessoas que estudam essa área de segurança. Mas me parece que é um discurso de difícil percepção da população. É muito mais fácil você ouvir um meme que diz bandido bom é bandido morto, é na bala, você vai ter uma bala e vai defender, do que você dizer temos que investir liberalização das drogas, direitos humanos. Então todo esse arcabouço de questões que são ligadas a proposta de Fernando Haddad parece ser mais difícil de ser entendido pela população. Como compatibilizar isso? Como é que a gente sai desse impasse? Pois é, Ricardo, essa é para você. Tá, veja, eu acho que essa questão levantada pelo Sérgio é bastante significativa. Perceba o seguinte, vivemos numa sociedade que infelizmente há como é que eu diria, uma aceitação fácil de discursos superficiais, de frases feitas, de jargões, e as pessoas, através inclusive de alguns programas televisivos, policialescos, que passam no horário de meio-dia, que trata a questão da segurança pública, da violência, como algo assim... espetacular. Espetacular. Sensacionalista. E nesse sentido, você termina tendo a aderência, infelizmente, de pessoas que não conseguem fazer uma análise mais profunda. Nesse sentido, eu acho que cada um que aqui está solicita ao ouvinte, ao espectador, que ele
ele consiga fazer a reflexão com mais profundidade. Faça uma pesquisa, observe, leiam, não se deixe levar por esses jargões, porque ele não tem nenhum fundamento do ponto de vista efetivo de sua ação. Ou seja, é uma propaganda que é feita em cima de um vazio de frases feitas que pode levar à morte de várias pessoas, porque as pessoas não entendem, criam um sentimento de punitivo muito fácil de ser dito e não avaliam o que está por trás de cada cidadão, de cada cidadã, de cada ato, de cada situação vivenciada. Então, eu acho que o momento agora pede uma reflexão profunda para que vocês percebam o que está por trás dessas propostas. Não se deixe levar pelo um discurso vazio, um discurso sem fundamento. Aprofunde a discussão, procure entender o que é que cada intervenção dessa pode ter como consequência para cada um de nós. E observem, a segurança pública é muito mais do que isso. Garantir proteção é muito mais do que isso. Reduzir a violência, reduzir o homicídio exige um conjunto de ações que vai para outras diversas áreas de outras políticas, como educação, saúde, moradia, habitabilidade, um conjunto de outras políticas que precisam ter investimento. Não é esse discurso fácil, simplista e perigoso, extremamente nocivo à vida das pessoas, que a gente deve compreender, assimilar e depositar seu voto numa pessoa que carrega esse vazio na sua fala. Pois é, Sérgio chamou a atenção e a gente tem uns dados aqui que o número de mortes violentas é também um retrato da desigualdade racial no país, né? São as pessoas negras ou pardas. 71,5% dessas pessoas que morrem no Brasil todos os anos, desses dados alarmantes, são pessoas negras ou pardas. Derek, essa questão, né, defendida pelos apoiadores do candidato do PSL, né, de que o bandido bom é o bandido morto, pode favorecer o aumento do extermínio dessa parcela da população, dessa juventude, inclusive, que você já citou, a juventude negra que está aí como alvo nesse extermínio? Sem dúvida, porque além do discurso violento que ele traz algumas propostas que são preocupantes em relação à área de polícia mesmo, sabe? Então, a gente sabe que quem mais sofre, e aí por diversos motivos que não compete nem classificar, mas quem mais sofre é o pobre. E o pobre que está lá na periferia, e o pobre que precisa ralar todo dia para conseguir o seu, e o pobre que precisa até mesmo entender de segurança pública, e entende, porque através de um projeto que a gente tem com a Visão Mundial, a gente consegue reunir em conselhos, um conselho de morador. E teve um encontro que a gente discutiu sobre segurança pública e fez um plano de ação que fez parte da Conferência Popular que a gente realizou esse ano. O Fórum realizou. Que a gente pediu para o Estado, eles não realizaram, então a gente fez de forma popular. E foi incrível assim, porque no começo chegaram as 10 pessoas e aí começaram a conversar sobre segurança e tal, e a gente acha que elas não entendem. Mas aí se a gente fala na linguagem delas, se a gente, de certa forma, traduz assim, consegue chegar no máximo da linguagem delas, elas vão entender que segurança pública é uma iluminação de rua, segurança pública é uma mudança de um ponto de ônibus que eles pediram porque à noite fica perigoso. Eles entendem que segurança pública faz parte da educação, sabe? E aí a gente precisa, tornar o debate e a conversa popular. Se não for popular, a gente não constrói, a gente vai construir algo que vai matar ainda mais quem está morrendo. E como o companheiro falou, quem pode morrer, porque isso é reforçado. Há uma espécie, há um grupo de pessoas na sociedade que pode morrer. Aquele grupo ali pode ser morto e pode ser porque ele não é nada. Então, até os programas de televisão, algumas vezes, em horário muito popular, né, reproduzem isso. E isso é um medo, porque aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem os dados de janeiro a junho. E aí, 2.627 do total de 2.900 eram pardos ou negros. Então é uma disparidade enorme que preocupa e que só vem aumentando. E a gente sabe que quem mora em periferia, onde rola as operações agora, né? Que a polícia está mudando o modo operante também, está tirando muito policial de rua para fazer a operação. E a operação, a gente sabe as experiências que tem do Rio agora, com a intervenção e tudo mais, que não dá muito certo. Mas eu acho que
a conversa com o povo, sabe? É isso que vai desmistificar muita coisa na área da segurança. Uma reportagem do portal UOL, veiculada em 14 de dezembro de 2017, revela que o deputado federal, Jair Bolsonaro, que é candidato à presidência, declarou querer dar carta branca para que os policiais possam matar em serviço. O Derek acabou de falar dessas transformações aí, dessas mudanças nas ações da polícia. Como você, Ricardo, avalia essa declaração? Bem, é uma declaração perigosa, né? Porque você já tem hoje no Brasil vários casos de mortes de inocentes, uso da arma de forma desnecessária, ocasionando várias mortes, e de um grupo de policiais que está preparado, ou pelo menos que deve estar preparado, que tem toda uma organização para tal. Quando ele fala este tipo de frase, então faz essa defesa, ele quer dar uma autorização para matar. Ou seja, você... aí é quando ele trata do excludente de ilicitude, sim, que ele já está o Código Penal, artigo 23, já diz, mas tem uma série de circunstâncias. Mas o que é esse excludente? Para o ouvinte e a ouvinte do Fora da Curva entender essa questão, né, com profundidade. Que é aquela, como todo mundo já sabe, que é a questão da legítima defesa, ou pode ser em outros casos, como no estrito cumprimento do dever, no caso dos policiais. Casos extremos. Casos extremos, que você tem todo... E, inclusive, caso ocorra, tem que ter um conjunto de provas que identifique que realmente foi em legítima defesa, realmente foi no estrito cumprimento que o policial reagia, ou ele poderia sofrer algum tipo de vitimização, etc. Então, mas isso já está na legislação brasileira. Entretanto, existe um conjunto de elementos para que isso ocorra. O detalhe é que quando o candidato coloca esta questão, nos parece que ele quer simplificar o processo, ou seja, ele quer que a qualquer momento, se aconteceu, ele entendeu, é aquela história, atira, depois pergunta, ou seja, não vai haver mais na ideia dele, né? Porque é na ideia, porque do ponto de vista efetivo, um tipo de proposta dessa não passaria pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, da Câmara, não passaria, com certeza, porque ela é carregada de equívocos, de erro, ou seja, de falta de fundamento, ou seja, é mais um discurso fácil, barato, que ele quer incutir na cabeça das pessoas, infelizmente, que essa seria uma solução, porque por conta disso que o policial não se manifesta revidando um tiro, que isso não é verdade. Se você acompanhar os noticiários, o que mais se tem é reação policial a investida de algum grupo criminoso. Então, não se fundamenta, ele não tem lastro, então não podemos, em hipótese alguma, permitir que os policiais têm autorização para matar sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de inquérito instaurado, porque isso aí vai virar barbárie. Então vai chegar e atirar para todo lado. Inclusive, muitos inocentes vão morrer, e eu acredito que o candidato vai dizer o quê? Faz parte do processo, infelizmente aconteceu, mas eu não tenho nada a ver com isso, como ele disse de outras formas. Isso é um absurdo. Isso não se diz numa sociedade brasileira, isso não se fala nem por brincadeira. E o candidato está pautando isso como se fosse uma proposta efetiva para a implementação. E isso não procede. Mas isso também é ruim para os próprios policiais. Eu já ouvi, inclusive, depoimentos e reportagens com representantes de polícia dizendo que essa questão também é ruim. Um incentivo, de certo modo, a essa reação pode provocar, inclusive, a morte de mais policiais que também são cidadãos, são trabalhadores, né? E que têm a sua vida em risco. E que estão dentro desse mesmo recorte de classe que você coloca. Alguns dados aqui que eu acho que ajudam a entender melhor. O portal G1, acho que desde março desse ano, eles começaram um projeto chamado Monitor da Violência. E eles fazem um monitoramento dos casos.
E tem alguns dados aqui que dentre tantos que eles levantaram, isso é em parceria, inclusive, com o pessoal da USP, que estuda essa questão de violência. Em 2017, em relação a 2016, eles apuraram que houve um aumento de 2,7% de mortes por morte violenta. Nesse mesmo período, aumentou em 18,7% o número de que eles chamam aqui de letalidade policial, ou seja, de policiais matando. Ou seja, já tem crescido o número de policiais que estão matando e não tem resolvido. Para você ter uma ideia, isso em números absolutos, eu estou olhando aqui no computador, que essas mortes por intervenções policiais, isso aqui está contando, aqui pelos dados, só aquilo que ele faz em serviço. Não conta os casos de policiais que mataram fora do serviço. Essa questão é em serviço. É um número, já é mais do que o de feminicídio, ou seja, se morre mais vítima de morte por policial em serviço do que feminicídio e do que mesmo latrocínio. Ou seja, é mais fácil você morrer estatisticamente vítima de uma bala atirada por um policial em serviço do que de um assaltante roubando você. Então essa lógica de que você liberar a polícia para matar vai resolver a violência é totalmente sem fundamento estatístico, sem fundamento científico, qualquer coisa legal ou qualquer coisa. E além de tudo é inconstitucional, né? E aí, Derek? É porque a gente precisa tirar essa ideia de que o policial ele é o cara ruim, né? A gente precisa tirar, a gente precisa entender ele como um cidadão, um trabalhador que faz parte desse processo. E aí, complementando, né, os dados, em 2016 foram 4.224 mortes de policiais. No Brasil? Isso. É muito grave. É muito. E aí também a quantidade que morre é a quantidade que mata também. Então a polícia que mais mata é a polícia que mais morre. Sim. E eles sofrem com isso porque tem depoimento de policiais dizendo que eles estão expostos à sobrecarga de trabalho, a pressão psicológica, e eles precisam ser cuidados também em relação a isso. A gente teve um caso aqui ontem, em Pernambuco, que foi a briga de um policial com um lanterneiro, e aí ele na briga, né, cabeça quente, mandou alguém pegar arma, alguma coisa assim, meteu bala no lanterneiro e ainda feriu outro, e matou. E aí então a gente sabe que a capacidade de um policial, que ele é treinado para ter uma arma, né, vamos dizer assim, que ele é preparado mentalmente para portar uma arma e tudo mais, ele perdeu a cabeça e foi assim. E a gente precisa discutir isso da forma mais simples possível. Eu estava conversando com meu sobrinho, de 14 anos, na pizzaria domingo. E ele falando sobre a questão armamentista do Brasil. Dizendo que brasileiro não tem condições de andar armado, porque já briga no trânsito e já quer, né? Imagina com a arma em casa. E aí, se um adolescente de 14 anos tem capacidade de ter essa compreensão como um todo da nossa sociedade, da situação que está, então os brasileiros também conseguem entender. Pois é, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h28. Eu sou um dos 50 milhões de marqueteiros do Bolsonaro. Roubou na internet? Eu sou um deles. Eu não só faço campanha de graça. E se precisar, ainda dou o dinheiro. Eu faço campanha pro Bolsonaro porque acredito em um país melhor. Em um país mais seguro. Um país que respeite as crianças e a família. Muda Brasil. Muda de verdade. Eles não aceitam a verdade. O povo quer mudar. E essa mudança é o povo que está fazendo. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL e PRTB. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Segundo os médicos, Bolsonaro continua apresentando boa evolução clínica e depende só dele participar ou não dos debates.
o Brasil inteiro exige a participação de Bolsonaro nos debates. As pesquisas revelam, a imprensa cobra e o povo quer saber. Por que esse cara não vai ao debate? Ele se esconde atrás do WhatsApp. Pela primeira vez, um candidato foge do debate no segundo turno. O que Bolsonaro quer esconder? Candidato fujão, não. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS. Antes, identificar quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas hoje, o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia via satélite para monitorar toda a região amazônica e produzir provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br. Conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Onde houver, o Ministério Público Federal estará fiscalizando e cobrando a punição dos responsáveis. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM 820 AM pela internet. É só acessar facebook.com, programa Fora da Curva, e pela página da Marco Zero Conteúdo e o Facebook Universitária 99.9. Participe e divulgue nosso programa, que vai ser retransmitido hoje às 9 horas da noite. O Fora da Curva quer saber: seu voto resolve o problema de segurança? Bom, o plano do Fernando Haddad, do PT, defende, abre aspas, a modernização no sistema institucional de segurança, que não pode mais ser adiada. Para o candidato, o texto do plano propõe fortalecer a polícia científica e valorizar o profissional de segurança com melhores salários, capacitação adequada, seguro de vida, habitação, assistência e previdências dignas. Ricardo, isso é suficiente? Isso é possível? Acredito que seja possível, a partir do que o candidato está colocando aí, Haddad, nessa direção. Entretanto, cabe ressaltar que para você efetivamente trabalhar a questão da segurança pública, existe um conjunto de outras ações que precisam ser feitas. Acredito que eu não sei, não deve estar o detalhamento aí na proposta, mas você tem que mexer com vários setores. Então, eu acho que o candidato ele já aponta numa perspectiva interessante, que é ter um plano. Você ter um plano e que a ideia é que esse plano seja construído com o conjunto da sociedade. Que esse plano ele tenha um diagnóstico da realidade da segurança pública. Que ele não chegue de cima para baixo. Que ele valorize o conhecimento, o entendimento de quem está nas comunidades e de quem vive efetivamente esse cotidiano mais ou menos violento que seja. Aí, quando ele dá o indicativo de ter um plano, a gente acredita que já é um indicativo para que se tenha um diagnóstico, que se tenha toda uma discussão com o conjunto da sociedade, com dos diversos setores, porque essa segurança ela tem que envolver várias áreas, a área de lazer, de cultura, educação, saúde, assistência, um conjunto de questões que efetivamente você consegue trabalhar essa questão da segurança
segurança no sentido maior da sua expressão. Para se ter uma ideia, existem iniciativas, inclusive de alguns batalhões, de ter trabalho na comunidade e eles darem o depoimento que com esse trabalho comunitário, social, reduzir a violência naquela área. Então, a própria polícia, ela tem isso em sua prática. Claro, isso não é geral, não é de uma forma efetiva, mas isso acontece de alguma maneira. E isso dá o depoimento para a gente que é possível você garantir a segurança com a contribuição do conjunto da sociedade e das comunidades. Desculpe, Sérgio. Que tem a ver com isso que o Ricardo falou. Aquele estudo que eu falei, aquela página do G1, eles fizeram, quando eles lançaram em março esse monitoramento de violência, eles fizeram um estudo e ouviram especialistas no país inteiro, sobre especialistas em segurança pública, e ouviram também o secretário de segurança pública ou pessoas indicadas por esse secretário de todos os estados. Só 3 estados na época não responderam, tal. E então eles tiveram uma visão geral de especialistas. E alguns consensos, ou próximo de consenso, eles conseguiram ver. E tem muito a ver com isso que a gente está falando assim. A pergunta, resumidamente, ele queria saber quem mata e quais os motivos de quem mata. E entre o que tem em comum, assim, foi meio que geral, que costuma ter a ver com relação com o tráfico de drogas, está ligado à briga de facções criminosas, são facilitadas pela crescente circulação de armas de fogo, um dos que os especialistas constataram, e que isso está em áreas, em locais que o Estado está ausente, que faltam políticas públicas. É onde estão acontecendo essas mortes. E uma coisa interessante é que o que acha que pode ser feito, e entre as recomendações, o que é um senso comum entre esses especialistas, é investir mais em prevenção, inteligência e investigação. Dentre esses especialistas, e aí estão os secretários de segurança pública também, tem gente da polícia ouvido aqui, não está liberar policial para matar ou aumentar armas. Pelo contrário, diminuir o número de armas de circulação, investir em prevenção, inteligência e segurança. Que me parece que um pouco tem a ver com esse resumo do plano que você falou, do candidato Haddad. E aí, Derek? Então, a gente entra em temas bem polêmicos, porque até enquanto fora a gente teve uma conversa com a comissão especial daqui da Alep, e tinha alguns deputados que pensavam muito parecido, bem próximo do Bolsonaro, infelizmente. Mas aí a gente entra, por exemplo, na situação que Raton teve aqui semana passada, ele fala direto que o Brasil prende muito, mas prende mal. Então a gente precisa reavaliar quem está prendendo. Existe sim um encarceramento em massa, a população carcerária do Brasil está estourada em 300%, se não me falha a memória, e é uma das piores do mundo. E aí não tem como você não pensar. A proposta de Bolsonaro é manter o preso mais tempo na cadeia. Mas se a gente já tem uma superlotação, como é que a gente vai manter mais preso na cadeia e vai prender mais? Porque se a gente abaixa a maioridade penal, a gente vai ter mais jovens daquela classe que a gente já falou aqui, daquele recorte de classe e de raça, né? Que é o negro de periferia, sem dúvida, que vai ser preso porque tem que fazer os adiante da comunidade, da sua vida, enfim. E aí é preso com 10 pedras de crack e cai na sua ficha como traficante. E aí quando ele volta para a sociedade, como é que ele é, né, ressocializado ou é inserido nesse sistema. E aí a gente vem para a questão de quem é que prende, aí é a questão, prende muito, mas prende mal, porque não prende quem deveria prender, né? Prende o que está ali por necessidade ou por questões do dia a dia, e a gente precisa investigar. E aí eu trago o recorte novo de Pernambuco. Ano passado a gente teve o pior ano do Pacto pela Vida, né? Tão aclamado pelo Estado, mas foi o pior ano. Esse ano a gente melhorou, mas melhorou em relação ao pior ano. Então a gente segue como o segundo pior ano. Em outras palavras, está no segundo pior ano do Pacto pela Vida, com muitos homicídios. E ano passado só foram investigados em torno de 33% desses homicídios. Então o pessoal está sendo preso, não está sendo investigado, e a gente precisa investigar homicídio. Parar um pouco com essa, né, a falida guerra das drogas, e focar um pouco nos homicídios, que é realmente o que é o ato contra a vida, e é o que é mais urgente, e o Brasil está pedindo socorro. Ricardo, o capitão reformado do Exército sugere, abre aspas, prender e deixar na cadeia, como disse Derek, além de acabar com a progressão de penas e reduzir a maioridade penal para 16 anos.
mas não menciona as formas de ampliar a capacidade do sistema prisional no seu plano de governo. Então, Fernando Haddad, do PT, não cita mudança na maioridade penal e propõe criar uma política nacional de alternativas penais para enfrentar o encarceramento em massa, sobretudo da juventude negra e da periferia. Como você avalia as duas propostas? Veja, são praticamente antagônicas, né? Porque uma traz uma compreensão do sistema prisional bem diferente, que é a do Haddad, que coloca numa perspectiva de você compreender que não é o encarceramento que resolve, é assim, e passar anos a fios encarcerado, isso não resolve. Já é uma discussão de âmbito mundial que isso não soluciona o problema, não resolve a questão, muito pelo contrário, tem uma repercussão negativa, porque quanto mais tempo se passa nesse processo de encarceramento, sem nenhum trabalho educativo, sem nenhuma forma, em instalações insalubres, adoecedoras, que incentivam inclusive a você sair pós-graduado no crime, infelizmente, no sistema prisional adulto. E o candidato Bolsonaro diz que vai colocar mais gente nesse sistema, o sistema que já está falido. Ele demonstra aí que não tem nenhuma compreensão de segurança pública, não tem compreensão do que significa todo esse processo e apresenta propostas jogadas de forma solta, mesmo porque ele não explica, ele não consegue explicar, porque a proposta dele não consegue ser explicada, infelizmente, essa é a realidade. Então, quando você acrescenta isso, a redução da maioridade penal é um outro absurdo, porque a violência, o aumento da violência e outras situações não está atrelada à questão de se você reduzir a maioridade penal, você resolve isso. Muito pelo contrário, os dados estatísticos mostram que dentro do sistema socioeducativo, hoje a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente, a aplicação do processo de responsabilização dos adolescentes que cometem ato infracional, ela é efetiva, ou seja, se você teve pesquisas que revelaram, você teve num determinado período de anos, se não me engano foram 10 anos, você teve a população carcerária adulta duplicou, enquanto que a população de adolescentes que cometeram ato infracional quadriplicou. Isso, e aí associando junto a isso, o outro paralelo da informação é que o índice de ato infracional cometido pelos adolescentes é infinitamente menor, na casa dos 10%, em relação aos adultos. Ou seja, os adultos cometeram mais, passaram por um processo de encarceramento menor, os adolescentes cometeram menos e passaram por um processo de internação maior. Então, isso demonstra que o estatuto ele é rígido, que ele não é frouxo nessa questão da responsabilização do adolescente, mas ele tem uma compreensão que o processo socioeducativo ele deve acontecer para que aquele adolescente, na fase de vida que ele vive, ele consiga receber todo um acompanhamento, ter todo um trabalho, mesmo em regime de internação, para que quando sair dali, naquele tempo, ele consiga voltar para a sociedade com outra perspectiva de vida. Então, o candidato também não conhece, porque eu acho que o Derek colocou bem, informou bem aqui, que inchar cada vez mais e você condenar esses adolescentes de 16, 17 anos a enveredar de uma forma mais drástica ainda no universo, infelizmente, do crime organizado. É uma forma muito covarde de lidar. Por quê? Porque você vai preferir ir para a repressão e prender o jovem de 16 anos do que ir para a prevenção. Exato. Que é criar um ambiente suficientemente necessário para ele desenvolver ali as capacidades dele na comunidade, de lazer, de estudo, de família, de um futuro, para prender e manter preso, né? Prender e fazer o que Bolsonaro tem pretendido, e tem o discurso dele, que é muito mais de um discurso, além de ser preocupante, é porque é um discurso de ódio, né? É um discurso que afeta não só a parte de lei, a parte política, mas afeta a questão de valores mesmo e a questão de afeto um com o outro. Tem sido isso agora, passou para esse âmbito, deixou de ser política a partir de um certo tempo, sabe?
Está incutida aí também uma compreensão que eu acho que ele alarga com até os depoimentos que houve da intervenção no Rio de Janeiro. Veja, como é que um representante do Estado, das Forças Armadas que seja, chega e diz que, a gente reduziu o crime no Rio de Janeiro, o assalto a cargas, apesar de ter aumentado as mortes por conta dessa intervenção. Ou seja, veja o que está colocado na balança. Eu reduzi o roubo, apesar de ter aumentado o número de assassinatos ou de homicídios por conta dessa intervenção mais rigorosa, ou seja, lá que termo eles queiram usar. Então, aí está posto um completo absurdo, onde a vida é menos importante do que os bens materiais. Isso é uma leitura que a gente tem que fazer e compreender o que está por trás disso. Tem uma pergunta aqui de José Saragoza, nosso internauta do Fora da Curva. No Brasil tem pena de morte, Derek? Está institucionalizada? Aí ele vem. Será que tem o cano de uma arma apontada para uma classe social? Sem dúvida. Infelizmente, sem dúvida. A gente sabe que é aquela classe que é autorizada a morrer, como eu já falei, né? A gente sabe que, e tem estudos e tem alguns materiais bem interessantes em relação a isso, que o jovem negro, ele tem 7 ou 8 vezes chances a menos, assim, de vida em relação a um jovem branco. Expectativa de vida, né? Expectativa de vida, isso. E aí, isso é preocupante porque a gente sabe que vem crescendo até o discurso, esse próprio discurso dentro das próprias comunidades. E esse confronto que pode gerar. Mas, sem dúvida, há uma classe que pode morrer, que é matável, vamos dizer assim, e o discurso só tem sido reforçado e por isso que é preocupante. Até onde a gente pode chegar com isso. E essa, entre aspas, pena de morte que informalmente é instituída, ela é aplicada e executada e decidida sem um julgamento, porque assim, a pena de morte já é uma coisa que a humanidade já vem discutindo, a própria Igreja Católica, o Papa já vem falando, já é uma coisa do passado que ainda sobrevive em alguns lugares. Mas essa pena de morte que frases como bandido bom, bandido morto, ou vou dar carta branca pro policial matar em serviço, isso é a instituição de uma pena de morte onde quem prende, quem julga e quem executa a pena é a mesma pessoa, um policial. Isso é da época... Ou então um cidadão de bem, né? Entre aspas. É uma coisa... Porque é interessante desse debate todo, e quando esse debate a gente vê nas caixas de comentários e nos grupos de WhatsApp, a superficialidade dele, baseado em memes, e que ignora anos e anos de conhecimento acumulado, ignora pessoas que estudam isso a vida toda, pessoas que fizeram a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pessoas que vivem, dedicam, estudam a isso, todo um acumulado de experiência em outros países, todo o conhecimento que foi durante séculos acumulado, a história da sociedade do Brasil, da sociedade, o direito tem um acúmulo de experiência. Educação para os direitos humanos. Tudo isso vem de um acúmulo de experiência, de estudo, de pessoas que dedicaram a vida e às vezes alguns que dedicaram literalmente a vida a isso, morreram defendendo esses valores, e tudo isso você, quando vai para uma discussão dentro do grupo do WhatsApp, não tem valor. O que vale é aquele tio que postou um meme e que tá ali, sabe? Que isso é que você começa, e as pessoas não refletem, não discutem, sabe? Mas isso tá bem no discurso dele, porque ontem mesmo no SBT, acho que foi ontem, na fala dele, ele novamente exaltou o Coronel Ustra, né? E disse que ele prestou um serviço à sociedade, porque ele investigava e interrogava organizações, movimentos terroristas, né? E aí, mais uma vez, ele exaltando a tortura, alguém que já foi condenado por tortura, e o discurso enfatizando ainda mais esse ódio. A gente já está perto de terminar o programa, mas tem um tema que a gente precisa discutir, que é a violência contra as mulheres, que está em disparada também no Brasil. Ao longo de 2017, 50 mil estupros de mulheres foram registrados, assim como 221 mil denúncias de violência doméstica. 1.133 mulheres foram vítimas de feminicídio e 4.539 de homicídios. O plano do candidato do PSL não cita políticas públicas voltadas para a segurança das mulheres. Desculpem.
Ele pretende combater o estupro de mulheres e crianças como mudanças ideológicas. Isso está no plano. O presidenciável já deu declarações de que vai endurecer penas para crime de estupro, inclusive incluindo a castração química voluntária em troca da redução da pena. Em 2013, quando já era deputado, ele foi um dos autores de um projeto de lei para impedir que o Sistema Único de Saúde SUS preste atendimento obrigatório às vítimas de violência sexual. Já Fernando Haddad, do PT, promete consolidar políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e ao feminicídio, como a Casa da Mulher Brasileira, que atende vítimas de violência, e a Lei Maria da Penha. E no programa e no discurso do candidato, ele diz que promete inaugurar um novo período histórico de afirmação de direitos para as mulheres também. Como vocês avaliam essa questão da violência contra a mulher nos planos ou no discurso dos dois presidenciáveis, Ricardo? Bem, o candidato Bolsonaro, ele já deu demonstrações evidentes que ele não tem muita preocupação com a violência contra a mulher, né? Inclusive ele, em vários depoimentos, em vários espaços lá em Brasília, ele tem uma fala criminalizadora, ele tem uma fala que discrimina, ele tem uma fala que não reconhece a mulher na sua integridade, ele não reconhece a mulher enquanto ser que está na sociedade igual ao homem, sem essa diferença. Ele não respeita a questão da equidade de gênero, ele não respeita essa questão. Ele trata isso como se fosse uma questão ideológica. Ele traz isso. Outra coisa, o candidato demonstra que não tem nenhuma compreensão sobre a legislação e sobre as mudanças da legislação. Primeiro que castração química, isso já está, inclusive vários estudos apontam que isso é um absurdo e que não resolve nenhuma questão. O outro elemento é que o estupro ele não se dá a partir só do ato ou da utilização do pênis masculino nessa questão. Então tem uma série de outras situações que se tipifica como estupro, né? Então, nesse sentido, o candidato ele não tem nenhuma competência, nenhuma compreensão, e ele prega o contrário disso. Na verdade, os seus depoimentos históricos, ele aponta numa perspectiva de ser um ser que em certa medida exerce a violência contra a mulher. Seja na fala, seja na expressão, seja em vários comentários ou num conjunto de outras coisas que não sou eu que estou dizendo simplesmente, é o que ele diz de forma escancarada. Então a sociedade precisa perceber isso, a sociedade precisa olhar para essas questões como uma questão determinante para dizer, esse ser não tem como me representar enquanto mulher, esse ser não me representa enquanto homem, esse ser não me representa enquanto ser humano. Então, a gente tem que endurecer nesse sentido, porque senão nós estamos correndo um grande risco de perpetuar essa violência e de agravar essa violência contra a mulher. O SENDEC, ele trabalha com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, nesse sentido, essa postura dele, nós vamos ter um aumento significativo de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, porque ele trata isso de uma forma desrespeitosa, sem responsabilidade, entendeu? Então, ele, de certa forma, em algum momento, parece incentivar isso, né? Pode gerar este entendimento. Então precisamos ser radicalmente contra um candidato que se porte e se apresente dessa forma para gerir uma nação, por exemplo. Derek, os dados da violência contra as mulheres negras, eles são também muito graves, né? Dentro desse universo das mulheres que são vítimas de violência, as mulheres negras da periferia, ou seja, as mulheres das comunidades mais pobres, são elas que estão no topo dos casos de violência contra a mulher. Como você percebe isso aqui nesses programas dos presidenciáveis? A gente precisa atentar que o discurso dele continua naquela ótica e naquela linha de raciocínio do cidadão de bem, que é machista e reproduz um bocado de coisa. E a gente precisa entender também que, por exemplo, de todos esses dados que você citou, existem os dados subnotificados, né? Da violência contra a mulher, né? Exato, que são dados que onde às vezes é ignorado mesmo a violência, sabe? Tem casos que a gente já ouviu
que a mulher chega na delegacia para dizer, não, porque o cara deu um tapa na minha cara. Sim, mas você fez o quê? Você fez o quê? Como assim? Ele deu um tapa na minha cara. E aí vem a capacidade da polícia também de receber essas denúncias e de realmente ser um número que possa ser atendido, né? Porque aí a delegacia também ela precisa estar preparada para um ambiente que a mulher vai chegar e como ela vai chegar e com que ela vai chegar. E a mulher negra, ela está naquele recorte que a gente volta mais uma vez, é repetitivo, mas é o que a gente sabe que quem mais sofre é o extermínio de juventude negra, é a mulher negra, né, para se reafirmar nos seus espaços como mulher e como negra, que é uma luta em dobro, né? E aí a gente precisa reforçar isso e dar força a elas, porque já foi muito conquistado, sabe? Foi muito conquistado, mas sendo que a gente tem um perigo de um retrocesso imenso que está aí batendo nas portas, mas que a gente tem que continuar resistindo. E eu tô feliz por alguns movimentos que eu tenho visto na rua, sabe? Grupos que não se dialogavam, mas agora estão unidos, né? Estão discutindo democracia, estão discutindo movimento social. E eu acho que é isso interessante também para fortalecer a mulher negra, que é de periferia e que sofre com isso. A gente já está se encaminhando para o final mesmo. A gente quer que vocês falem assim, rapidinho, né? Basicamente, o que é preciso para um programa de governo, para um enfrentamento desse tema da segurança para o Brasil? Pronto, eu acho que tem que instituir uma política pública de segurança efetiva, considerando os vários setores da sociedade, porque segurança não só é questões das polícias, então é um conjunto de outras políticas públicas que está envolvido. Além da política, tem que existir os planos, que é onde se evidencia as ações a serem cumpridas, para que você consiga olhar para cada segmento, o que fazer contra a violência, para garantir segurança pública em relação às mulheres, a criança e adolescente, a juventude negra, etc., o conjunto da sociedade como um todo. E finalizando, um que não tem a ver com a pergunta, mas assim, apelar para os ouvintes que votem consciente a partir de uma proposta que verdadeiramente defenda os direitos humanos e a democracia no país. Não se deixem levar pelo discurso fácil e vazio, sem elemento nenhum que o sustente. Não se deixe levar também porque eu vou votar no candidato que vai ganhar. Votar no candidato que vai ganhar é aquele candidato que vai ganhar e que vai lutar para garantir os direitos, para garantir que a democracia funcione, para garantir que a população tenha acesso a esses direitos, não haja redução de direitos. Então, essa é a perspectiva do voto, independente de qualquer coisa. O que não pode faltar, Derek, no plano para o próximo presidente da República? O principal é participação popular. Se não tiver participação popular, não vai rolar. Porque, como a Jaqueline Muniz, ela disse numa entrevista logo no começo da intervenção do Rio, a gente não vai inventar o feijão com arroz. A gente precisa de policial na rua, mas a gente precisa de policial capacitado para estar na rua e com capacidade de investigação também. Porque aí a gente consegue trabalhar com a comunidade, policiamento comunitário e tudo mais. A gente precisa valorizar a vida, né, acima de tudo, e a gente precisa valorizar a história do Brasil, que é essa construção que a gente vem tendo, né? A gente não pode ter retrocesso de voltar para tempos sombrios novamente, e a gente precisa valorizar isso, todos os direitos e a luta que teve, onde muitos também derramaram sangue para a gente estar aqui. A gente vai agora para Roberto Peixoto, que tem uma nota rapidinho para a gente encerrar. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bem, o Núcleo de Estudos Eleitorais Partidários e da Democracia da UFPE realiza hoje, amanhã e quinta, o Seminário Bicentenário de Marx. O evento será sediado no auditório Denis Bernardes, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE, na data de abertura e de encerramento do seminário. Já amanhã, os debates ocorrem no auditório do NIAT do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, também na UFPE. O evento começa a partir das 2h. O programa de hoje teve a produção de Henrique Jonatas e Roberto Peixoto, na locução Ana Veloso, professora da Universidade Federal, os trabalhos técnicos de Marco Antônio, Marco da Lata, e nas redes sociais Larissa Silva, Roberto Peixoto, Henrique Jonatas. Nosso acompanhamento aqui também com Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Seu voto pode acabar com a corrupção. Obrigada pela companhia e tem o reprise hoje às 9h. Fora da curva, a gente fala o que a maioria cala.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Estão investigando o escândalo do Bolsolão. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, empresários bancaram campanha